Olá, boa noite. Tudo bem? Como que andam as coisas? Você se considera uma pessoa zelosa? Zelo é uma palavra terrível. Terrível. Pode ser usado tanto para coisas positivas quanto para coisas negativas. Zelo é a mesma coisa como nós veremos hoje. Estamos no quinto dia da lua nova, dia 25 de outubro de 2025. Eu vou dar uma passada bem rápida aqui no o que o método sugere que a gente faça, passo a passo. Por que eu vou passar rápido? Porque nos outros vídeos eu já falei de maneira bem mais detalhada. Então, se parecer muito rápido, você volta lá nos outros vídeos da playlist. No passo a passo do método, é para a gente, no ponto 1, refletir e escrever um pouco sobre os temas do dia. Os temas do dia hoje são potencializar vocações e zelo. Então aqui você faz uma reflexão rápida e no ponto 2 você faz uma descrição do seu dia, coloque desenhos. Ponto 3, você eventualmente coloca insights que você teve, projetos que aparecem. O ponto 4, a gente vai ver daqui a pouco a representação do gráfico de pizza. Você faz isso diariamente para você poder comparar os gráficos, se eles estão aumentando o seu desempenho de bem-estar, se o seu sentimento de bem-estar tem aumentado. E o ponto 5, que é a essência do método, é para você escrever o que você tem para melhorar e o que você tem para agradecer. Tá? Então isso é o que prevê o método. O método prevê que você acompanhe o calendário lunar. Aí você, no calendário lunar, você procura que dia nós estamos. Nós estamos no dia 25 de outubro. Aí você vê que lua nós estamos. Estamos na lua nova. Que dia da lua nova? Quinto dia da lua nova. E aí no método há uma listagem de todos os dias da lua. E aí você vê lá que dia que lua você está e que dia você está, e aí você vê quais os temas são sugeridos. Mas eu já antecipei aqui quais os temas: potencializar vocações e zelo. Mas digamos que você não esteja amparado por mim, de alguma maneira, não estou dando ali orientações. O próprio método já vai ter essas orientações, tá certo? E aí então você vê que você está no quinto dia e a lua é só para tornar este diário mais lúdico, para você não se cansar, para você não se entediar de fazer a mesma coisa, tá bom? E nós estamos focados nessa semana, nesses aspectos pessoais, já passamos pelos aspectos materiais, na próxima semana vamos ver os aspectos sociais e na lua cheia os aspectos de plenitude e transcendência. Tá, então estamos focados nas questões relativas à nossa personalidade, ao nosso eu. E aí vocês vão ver que este termo, dentro da interpretação do método, há então alguns termos que são chave. Um termo que a gente viu que é chave para essa semana é o eu vir, quem eu sou e quem gostaria de ser. E hoje a gente vai ver um outro termo-chave dessa semana dedicada à reflexão sobre nossa personalidade, quem nós somos, quem nós gostaríamos de ser. E por que isso? Porque o zelo, quando ele é deturpado, ele pode levar uma pessoa a se convencer que ela está cuidando muito bem da personalidade dela, ela está cuidando muito bem da vida dela, dos bens materiais dela, e quem olha de fora olha para essa pessoa como um egocêntrico. E a semana dedicada aos aspectos pessoais tem como um ideal que a gente consiga vencer todos os tipos de vício. Porque a ideia de bem-estar, ela não se coaduna com a ideia de vício. Então, se você se acha uma pessoa super zelosa com as suas coisas, mas você está afastado dos seus amigos, você está deprimido, tem alguma coisa errada.
Então há um sintoma. Não, mas eu cuido muito bem das minhas coisas, eu tenho um cuidado com os meus cristais, ninguém mexe. Opa, opa, opa. Essa semana dos aspectos pessoais não é para a gente se ensimesmar, é para a gente trabalhar, é para a gente se desenvolver, é para a gente chegar à nossa excelência desse aspecto para desenvolver também outros aspectos. Então ele aqui não é um central. A gente não organiza a nossa vida para viver dentro de um universo único, no nosso universo. Porque se a gente fizesse isso, nós seríamos igual a essa representação aqui. O mundo não gira em torno de nós. A gente trabalhar a nossa personalidade não é para a gente se destacar em relação às outras pessoas, para a gente ser uma pessoa considerada super cuidadosa em relação às nossas coisas. Não. A gente tem que trabalhar com um zelo que a gente vai entender mais como algo de uma dedicação, uma diligência. Esse bom zelo é a diligência e o mau zelo vai ser o egoísmo, o mau zelo vai ser a inveja, o egocentrismo. Então, aqui a gente presta atenção para não cair nesses vícios naturais, esses vícios mais comuns de acontecer. Bom, então a gente vai focar hoje em potencializar vocações e zelo. E na lua passada, a gente viu que há uma coerência interna no método, que todos os itens da lua, eles também se subdividiam em 4 grupos. Assim como o método, de uma maneira geral, se divide em 4 semanas, a gente viu que dentro daquela primeira semana dos aspectos estruturais, cada um dos aspectos também eles se dividiam em 4 grupos. E aqui a gente está vendo também essa tendência, porque a gente viu que há elementos que a gente trabalha com o nosso corpo, seja, por exemplo, na motricidade fina, seja no exercício aeróbico, seja na cultivoterapia, a gente está trabalhando com o corpo, matéria. E aí há outros elementos, behavior cura, habitopraxia, potencializar vocações e zelo, que são os 2 itens que a gente vai ver hoje. Eles são hábitos que a gente desenvolve, mas numa vida social. E a gente viu também algumas estratégias mentais. Então, essa separação até agora que a gente está vendo é de elementos corporais, elementos, digamos, quase sociais, porque hábitos a gente desenvolve junto, em parceria com outras pessoas, em contextos que relacionam outras pessoas. E vimos também alguns itens que são estratégias mentais, como o planejamento estratégico, a metapsiquia e o eu-vir, que são meramente mentais. Então, até agora são 3 divisões e não 4. Vamos ver se até o final dessa lua essas divisões mudam. Então, a gente vai estar focado hoje em potencializar vocações e zelo. Aí eu defini a ideia que eu entendo que seja potencializar vocações, para você refletir um pouco sobre isso, para você pensar se você faz isso. Naquele primeiro item que eu apresentei no início do vídeo, que é para você colocar a data e o item do dia, naquele momento você faz uma reflexão rápida sobre os temas sugeridos. Aqui vocês vão ver que a gente se alonga um pouco nessas reflexões, mas a ideia de um método para ele ser dinâmico, você entende a ideia e você faz as suas anotações de maneira espontânea. Estou realizando, não estou realizando, vejo sentido nessa ideia, eu acho que ela pode ser aprimorada, eu tenho novas ideias sobre isso. Aí você escreve de maneira espontânea, inspirado nessas ideias que eu proponho, tá? Então, o que seria potencializar vocações? Potencializar vocações é buscar um fluxo pessoal a partir da identificação, reconhecimento e canalização de energia aos dons e talentos inatos ou desenvolvidos por um indivíduo. O método parte do princípio de que cada pessoa possui um grupo limitado de capacidades e que a frustração, o esgotamento e a baixa autoestima são frequentemente o resultado do desperdício de força vital em ambientes, atividades ou modismos que não estão em ressonância com a sua essência.
Em vez de tentar seguir caminhos que não combinam contigo, potencializar vocações é um ato de inteligência energética. Trata-se de deixar de nadar contra a corrente para canalizar o tempo, a disposição e os recursos para onde o fluxo natural de talento e paixão já flui. O desperdício de energia ocorre justamente pela falta de autorreconhecimento e pela subvalorização daquilo que temos de mais valioso e único, mas que pode nos parecer tão comum que o ignoramos. A gente vai agora detalhar esse conceito, que ele começa com você identificar os seus talentos, as suas vocações, as suas habilidades. Você já parou para pensar nisso? Quais são as suas habilidades, suas vocações? Porque é o seguinte, às vezes a gente acha que a gente tem uma vocação, mas as pessoas que convivem com a gente não acham que a gente tem aquela vocação que a gente acha que a gente tem, aquele talento. E pelo contrário, eles conseguem ver em nós alguns talentos que a gente é tão natural pra gente que a gente não dá tanta importância para aquilo. Por exemplo, uma pessoa que cozinha bem, que faz alimentos que proporcionam bem-estar para sua família. Isso é um talento. Então, preste atenção quais são os seus talentos. Às vezes tem pessoa que tem o talento de escutar as outras pessoas. Isso é importante. Valorize isso. Aqui também, essa definição parte de alguns pressupostos. E aí, como a pretensão do método é que ele seja um método que seja mensurável, que seja analisável do ponto de vista científico, quando eu levanto essas hipóteses, se você for capaz de provar que eu estou errado, na verdade, vou ficar feliz. Porque eu levanto essas hipóteses pela minha análise da realidade e vou fazendo algumas anotações, algumas avaliações dessas hipóteses que eu tenho. E uma hipótese que eu tenho, que na verdade eu passei a acreditar nessa hipótese por sugestão de um amigo, a hipótese é que nós não temos tantos talentos assim. Existe uma expressão que chama polimatia e também polivalência. As pessoas em geral não são polivalentes, elas não são polímatas, elas têm algumas poucas habilidades, algumas poucas facilidades, habilidades, dotes, e canalizar isso para aquilo que faz sentido para o seu fluxo que já funciona é uma estratégia inteligente para economizar energia e focar e potencializar aquilo que funciona bem para você. Então vai fazer parte desta atividade, potencializar vocações é um pouco teórico e um pouco prático. Você tem que primeiro, na parte da teoria, você tem que refletir sobre os seus talentos, conversar com as pessoas sobre isso, perguntar para elas, na opinião delas, quais os talentos que elas acham que você tem. Em geral, um talento é aquilo que muitas pessoas têm dificuldade de fazer e para alguma pessoa é meio natural. Isso é um talento. Então comece a conversar com as pessoas para ver se existe algo assim que você não se dá conta. Por conta do método eu passei a conversar mais sobre isso e refletir mais, fazer anotações, quais os talentos que eu acho que eu tenho. Aí às vezes eu converso com as pessoas. Então ele começa por aí, ele começa teórico. Aí a parte prática é você focar nessas ações que você tem, digamos, um fluxo já natural para que essas atividades aconteçam. Há uma sinergia no seu modo de ser que favorece esses dotes, que favorece esses talentos. E aí você começa então a focar mais nesses e abrir mão daqueles que você gastava muita energia e tinha poucos resultados. Se bem que é sempre muito sutil essa questão sobre se a gente tem que insistir mais nas ideias ou se chegou a hora de parar de nadar contra a corrente, como diz aqui no termo. O método não apresenta uma resposta definitiva sobre isso. Ninguém tem uma resposta definitiva sobre isso.
olha, você tem que tentar 3 vezes, 4, 5, parou. Não tem que tentar mais. Não. Algumas coisas a gente tem que tentar 70 vezes 7. Mas aí vai esse... A gente vive numa espécie de um limbo que a gente, se tomar um partido por uma questão à direita, a gente às vezes não observou muito bem o que tem na esquerda e o que tem no meio. Então aqui não é uma ideia definitiva sobre o assunto, mas preste atenção se há algum fluxo acontecendo dentro de você e que você vai ganhar bastante investir nesse fluxo, ao invés de desperdiçar forças com modismos, com atividades que não lhe diz respeito, tá? Por isso que eu digo que o método ele é dinâmico e vivo. Aqui não tem uma resposta definitiva. Reflita sobre isso. Reflita, converse com as pessoas, faça anotações e tire suas próprias conclusões. Então essa é uma das ideias para a gente refletir hoje. A outra é o zelo. E aí o zelo é uma palavra que vem do grego. E aí ela carregava muito uma gama de significados, tanto positivos quanto negativos, que gira em torno da ideia de um sentimento intenso e competitivo. Competitivo nem sempre, mas esse é um sentimento de intensidade, de ardor. Você usa, como eu disse, essa expressão, o zelo, tanto para algo positivo como para algo negativo. Você vê que a pessoa está apegada demais a um bem material, aí você pode dizer assim, é que ela é muito zelosa com as coisas dela. Você já está querendo dizer que tem um exagero ali. Aí você vê também um estudante dedicado e fala, esse é um estudante zeloso. Aí você está apresentando a parte positiva. E aí o verbo zeló, derivado de zelos, significa ter zelo por, invejar, ser ciumento, emular, desejar ardentemente. Aplicava-se a todos os contextos, do mais nobre ao mais negativo. E aí o zelo positivo, esse zelo de você ser dedicado, ser atencioso, ser cuidadoso, ajuda você a ter sorte. Eu garanto para você, se você é um zeloso desse ponto de vista positivo, isso ajuda você a ter sorte. Se você é um zeloso desse ponto de vista negativo, isso vai te trazer sofrimento. Se o seu zelo está te trazendo sofrimento, é um indício que aí você está indo para o lado negativo, você está indo para o vício do zelo. O zelo pode ser bastante positivo e pode ser essencial. Eu acredito que ele seja essencial na construção do edifício da personalidade, daquela personalidade que nós ansiamos. A pessoa que nós queremos ser depende de zelo, mas esse zelo que vai aumentar a nossa sorte, que vai nos aproximar de pessoas que têm algo a oferecer para a gente, que vai ajudar a nossa vida a tornar ela ficar mais organizada, ter mais sentido. E, repito, se sua casa é um brinco, se você tem um zelo com a sua casa é um brinco e não entra ninguém lá, esse zelo é um zelo perigoso. É o zelo do apego, é o zelo de você estar ligado à matéria. Nós não somos nem só matéria, nem só indivíduo, e nem só a vida social e nem só a vida transcendental. A gente é tudo isso. Saia dessa vida ensimesmada, zelosa, que traz sofrimento para você. Tá? Tendo dito isso, aí eu vou definir também o zelo para o método Meleagro, eu defini potencializar vocações e vou definir agora o zelo. Seu sentido original significava fervor ardente, uma energia competitiva e nobre voltada para a emulação de um ideal. No contexto do bem-estar integral, o zelo é redefinido como uma energia consciente e afetuosa dedicada à guarda, ao cultivo e ao aprimoramento daquilo que se reconhece como valioso, seja um projeto, um relacionamento, a própria saúde ou o desenvolvimento do caráter, que é o que nós estamos focados nessa lua nova. Pois bem, meus caros, aqui é aquela representação que eu disse para vocês lá no início, que é o ponto 4 do método,
que a gente segue aqui, ó, vai vendo a listagem de todos os itens e pontua de 1 a 5 como nós estamos diariamente para a gente poder comparar semanalmente o nosso progresso ou não, certo? E por hoje é isso. Estamos nessa labuta de lapidar a nossa personalidade e hoje acabamos de ver um termo essencial, que é o zelo, que é com ele que nós construímos a nossa personalidade, a pessoa que nós gostaríamos de ser. E para amanhã nós teremos essas duas ideias, superar crises e proatividade. Por hoje é só, agradeço a companhia de vocês até agora, nos vemos amanhã, muito boa noite e sejam pessoas zelosas, mas pessoas zelosas que aumentam a sorte fazendo ações saudáveis, ações equilibradas, ações virtuosas que atraem coisas boas para a nossa vida, tá bom? Tudo de bom para vocês, muito boa noite e até amanhã. Um abraço.